Quero convidar para compor essa mesa o doutor Ligeira, nosso colega do Núcleo de Aprimoramento Jurídico da OAB São Paulo. Por favor, compõe aqui a nossa mesa. Acho que é aqui, isto. E quero convidar o ilustre palestrante, a estrela dessa noite, que vai falar sobre oratória para advogados e estudantes de direito, o professor Reinaldo Polito. Por favor. Professor Polito, que é mestre em Ciências da Comunicação, professor de competência verbo-gestual nos cursos de pós-graduação da ECA São Paulo, o mais importante palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e autor do livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Professor Polito, é uma alegria poder recebê-lo aqui novamente nessa casa. O senhor que, como eu disse, nós devemos muito à sua pessoa, muito pelo tanto que o senhor tem feito pela advocacia, pelos estudantes de direito, pela nossa OAB, e o senhor sempre é uma figura aqui marcante, uma figura esperada todos os anos, e não poderia faltar de forma alguma nessa jornada jurídica do nosso mês do advogado, mês em que nós comemoramos a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Seja bem-vindo e o senhor está com a palavra. Obrigado. Eu quero começar a apresentação falando de um momento em que eu estive aqui nesta mesma casa. Eu vim assistir à entrega de um prêmio dado ao Troncoso, o prêmio da Espada e da Balança. E o Troncoso, naquela oportunidade, fez um discurso de agradecimento, e nesse discurso de agradecimento, ele falou da sua paixão pela advocacia. É um dos momentos mais fascinantes, quando você pode ouvir um profissional falando de como é apaixonado por aquilo que faz. Em áudio, vocês vão ver que espetáculo de apresentação essa que o Troncoso fez. Porque quando eu estava cansado da advocacia e eu ia descansar, eu só me retemperava na advocacia. Num processo de obstinação patológica, porque eu sempre a amei, porque ela vive dentro de mim, porque ela está incorporada a mim, porque ela é minha companheira, porque ela não se descarta de mim, porque ela não me é infiel, porque ela não me dá trégua, porque ela me persegue. E apesar de tudo isso, eu a amo. Eu digo para vocês, advogados, para poder dizer que aceito esta homenagem, que eu a aceito porque é um advogado, aceito-a em meu nome pessoal, aceito-a em nome da minha esposa e querida companheira Carminha, aceito-a em nome dos meus filhos que se sentem honrados com ela. E que para que vocês compreendam bem, e para que vocês sintam bem, que realmente eu interpreto esta homenagem como a advocacia e não a mim. Numa tentativa de integração da advocacia com o homem. Para que vocês saibam e tenham consciência de quanto eu amo esta profissão. De como obstinadamente eu a quero. De como ela penetrou todas as emanações do meu espírito e do meu corpo. Eu digo a vocês, aquilo que eu tenho repetido sempre, que eu já pedi aos meus filhos, com uma última vontade, que me enterrem de beca, porque se a vida for contingente, e eu amanhã tiver apenas que me mineralizar, pelo menos eu estarei envolto no suor da minha beca, com a qual honradamente eu ganhei a minha vida. Mas se o transcendental existe, e se do outro lado alguma coisa nos espera,
ainda assim eu quero ser enterrado de beca. Porque ela que me ensinou a abrir a porta da cadeia, haverá de me ensinar a abrir a porta do céu. Muito obrigado. É ouvir e ficar emocionado todas as vezes. O advogado tem um problema com a comunicação. O advogado está no imaginário popular como um orador excepcional. O advogado é visto como aquele que fala bem e o próprio advogado acaba, às vezes, construindo essa imagem. Vejam o que Ernesto Leme disse a respeito da comunicação do advogado. Essa escola sempre foi um berço de oradores. Tivemos-los no passado e os temos no presente entre os seus mestres e os seus discípulos. Da eloquência dos lentes de outrora, invocarei apenas um exemplo, José Bonifácio. Mais próximos de nós, ostentou a congregação vultos de João Monteiro, Brasílio Machado e Reinaldo Porchat. Nada direi quanto aos oradores do meu tempo nem do vosso. Eu os conheci e os conheço. E podemos proclamar com orgulho que esta casa mantém inalterável a sua velha tradição de eloquência. Olha a responsabilidade. E aí as pessoas veem um Luiz Flávio Borges Durso se apresentando, um Nelson Hungria, um Valdir Troncoso Pérez, um Thales Castelo Branco, um Edilson Mogenô Bonfim, assistem aos filmes e veem os advogados nos tribunais brilhando, falando com aquela eloquência. E no imaginário popular, o advogado fala bem. Às vezes, até advogados que não conseguiram uma grande comunicação e ficaram para a história como comunicadores excepcionais. Vocês vão se surpreender, alguns vão se surpreender. Por exemplo, Rui Barbosa, até hoje, quando alguém fala bem, hoje, esse é um Rui Barbosa, olha que oratória maravilhosa, olha como é que se apresenta bem. Se eu disser que Rui Barbosa não foi um grande orador, e que a oratória excepcional foi apenas um mito, e que os advogados acabaram cultivando essa ideia e propagando para gerações de que ele tinha sido um grande orador. Olha só. Eu tive a felicidade de conviver com o professor Silveira Bueno. O professor Silveira Bueno, para vocês terem uma ideia, escreveu um livro em 1930 com o título de Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer. Um livro que orientou os estudantes da Voz até recentemente. Em 1933, ele escreveu o livro A Arte de Falar em Público. Muito bem. Eu o convidei para participar de um evento e ele fez, aos 93 anos de idade, uma palestra extraordinária. E nessa palestra ele vai falando sobre alguns mitos da oratória e cita Rui Barbosa. Quem conheceu Silveira Bueno vai se lembrar que ele tinha uma fala um pouco italianada, porque ele foi educado na Europa. E olha só a experiência e a autoridade que o Silveira Bueno tinha para falar sobre o Rui Barbosa, porque ele disse que assistiu pessoalmente a 3 apresentações do Rui Barbosa. Ele assistiu o Rui Barbosa. E um estudioso da comunicação escrevendo um livro lá nos anos 1930. Então, Silveira Bueno dizendo o seguinte: o Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a 1/8 acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, tá, 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 sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada, era de morrer, era de matar a gente. E ele lá na minha escola dizendo,
Se ele viesse para este curso, ele seria reprovado. E aí ele diz algo importante. O Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escreveu foi uma maravilha. Ninguém escreveu melhor do que o Rui Barbosa. Somente o padre Vieira, que foi o professor dele. Mas para ouvi-lo era uma penitência. Aí você diz, mas será que é verdade? Olha que interessante. Vamos buscar na história para ver como o mito é construído. Qual foi o discurso mais projetado de Rui Barbosa? Qual foi o discurso mais conhecido de Rui Barbosa? Oração aos Moços. E conforme vocês sabem, Oração aos Moços foi o discurso que Rui Barbosa escreveu para ser o paraninfo das turmas da Faculdade de Direito de 1920. Ele ficou doente, próximo da formatura, adiaram a data do evento, mesmo assim ele não se recuperou, e alguns estudantes foram até Petrópolis, onde vivia Rui Barbosa, pegaram o discurso e trouxeram. E quem leu o discurso na formatura, no início de 1921, foi o Reinaldo Porchat, que era o diretor da faculdade. Então, vejam, nem o melhor discurso de Rui Barbosa foi proferido por ele, foi lido pelo Reinaldo Porchat, mas ficou para a história como um grande orador. Então, eu estou falando do Reinaldo Porchat porque o nome dele foi citado como um grande orador aqui pelo Ernesto Leme. E o Ernesto Leme fala também, agora sim, de um outro grande orador, Brasílio Machado. Olha que interessante. Os abolicionistas de São Paulo prepararam uma homenagem a José Bonifácio. Fizeram uma grande festa. Bandas, bandeirinhas, tapetes. Aquele povo reunido para homenagear José Bonifácio. E convidaram para ser o orador da turma, para fazer homenagem, Brasílio Machado, chamado de Paladino do Direito. Brasílio Machado preparou seu discurso, foi para o evento, e aí a grande surpresa, José Bonifácio não deu a mínima importância e simplesmente não compareceu ao evento. Olha a situação do orador, tendo que prestar homenagem, lógico que não ia poder falar mal do homenageado, mas também sem poder fechar os olhos diante da revolta daquelas pessoas, porque você sabe que entre o amor e o ódio é um pulinho. Ex-marido e ex-mulher sabem muito bem disso. Então, eles que estavam ali, envolvidos com aquela homenagem, se sentiram desconsiderados e ficaram revoltados. Como é que Brasílio Machado poderia fazer homenagem e, ao mesmo tempo, dar ouvido àquelas vozes de revolta? O que fez o Brasílio Machado? Primeiro, já foi tocando na ferida, dizendo que as pessoas estavam reunidas ali para prestar uma homenagem, mas que estavam revoltadas, mas que se refletissem um pouco, poderiam moderar aquele tipo de sentimento. Fez algumas observações a respeito do abolicionista José Bonifácio e falou também que era um homem humilde, que não estava muito afeito àquelas homenagens todas. Depois desse preâmbulo, de uma forma magnífica, olha que eu tenho lido o discurso. Eu sou professor de oratória há 40 anos. Ouço discurso todos os dias, leio discursos todos os dias. Eu nunca vi um discurso tão genial, tão inteligente, tão apropriado como esse do Brasílio Machado. Eu vou ler um trechinho, que por sinal está no livro que alguns têm na mão, para que vocês vejam a maneira como ele foi contornando aquela situação e como ele conseguiu fazer homenagem e, ao mesmo tempo, dar ouvido às pessoas que estavam revoltadas. É genial. Eu tenho... Fica me ouvindo. Eu tenho certeza de que, depois de ouvir esse discurso, vão passar a admirar Brasílio Machado, vão ver como ele foi importante na história da advocacia, e esse vai ser um exemplo que vão querer rever com muita frequência. Ele dizendo: senhores, se não me fora consentido dominar as revoltas do pesar, que uma circunstância do momento instiga, mas que a reflexão modera,
eu pudesse, numa síntese enérgica, condensar as interrogações que mal se calam na boca de quantos me escutam, sob cada palavra minha, eu deveria sentir as palpitações de uma surpresa amarga, e em cada gesto deveria adivinhar o constrangimento. Por que nos reunimos? Para afirmar. E o que afirmamos? Uma homenagem. Mas quem pressuroso acode recebê-la? Ninguém. Pois que o eminente cidadão em cuja honra se organiza esta homenagem não pôde vencer as travadas linhas da solidão e da modéstia em que se isolou, e destarte se esquiva as exclamações que o esperavam. Não, senhores, o que afirmamos não é um homem, é um princípio. Não é a estátua, é a significação. Não é o foco, mas a irradiação. Não é a pessoa, mas a propaganda. Agora que vem o momento genial. Nunca vi nada igual, vejam só. Não, senhores, ausente José Bonifácio se distancia, mas pela elevação. A luz, quanto mais sobe, mais se aproxima. A ideia, quanto mais domina, mais se eleva. Senti-lo ausente é mais significativo que o saudar de perto. Compara com a luz, diz que a luz, quanto mais sobe, mais ilumina. A ideia, quanto mais se afasta, mais domina. E que senti-lo ausente é mais significativo que o saudar de perto. Fala a verdade. É coisa de gênio. E se vocês pensarem bem, o discurso estava pronto. Ele soube que José Bonifácio não compareceria ao evento pouco tempo antes. Teve que refazer essa parte do discurso para prestar homenagem. Genial, não é? Por isso é que a imagem do grande orador continua. Mas se você fala, mas e o Águia de Aia? Alguns pensaram nisso, né? Afinal de contas, Rui Barbosa não foi o Águia de Aia? Foi. Olha que história curiosa. Para a Conferência de Paz em Haia, em 1907, o ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, queria mandar o que existia de melhor no país. E dois nomes eram destaque no país. Era Joaquim Nabuco brilhante, inteligente, culto, e Rui Barbosa. Então ele queria mandar os dois. Fez o convite. Agora, vocês sabem que duas estrelas não se bicam. Então, o Joaquim Nabuco, não querendo dividir o espaço, disse ao Barão do Rio Branco, olha, eu como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, eu não posso ir numa posição inferior à do Rui Barbosa. Por outro lado, Rui Barbosa, com a importância dele, também não pode ir numa posição inferior à minha, então não dá para ir. O Barão de Rio Branco, percebendo que aquilo era um jogo de ego, esperou um tempinho e ele formou uma delegação para ir até Haia, chamada a Delegação dos Águias, e convidou os dois. Quando o Joaquim Nabuco percebeu que aquilo era só um artifício para que os dois pudessem ir, fechou a questão e não foi. E Rui Barbosa foi chefiando a delegação dos Águias, por isso que ele foi um dos Águias de Haia, o Águia de Haia. Então, Águia de Haia, diferente do que algumas pessoas imaginam, não é aquele que foi a águia, que chegou e falou não sei quantos idiomas, e que arrebentou com a sua eloquência, mas nós vamos passando com o tempo, vamos fazendo os acertos, quem conta um conto aumenta um ponto e fica com essa imagem. Então, vejam só que interessante, mas lembrando sempre que Rui Barbosa, quando nós lemos, é um orador extraordinário. Quem ouvia realmente não tinha essa qualidade. Tudo culpa dos advogados. Agora, por que o advogado precisa se preparar? Precisa se preparar, como já vimos, porque se um advogado não falar bem, as pessoas vão dizer, ele não é um bom advogado, não sabe falar bem. O Maurice Garçon foi um advogado francês extraordinário, projetado no mundo inteiro, e um grande estudioso da comunicação dos advogados. Ele disse o seguinte, passado o estágio, o advogado é entregue a si próprio.
Se não completar sua educação aprendendo recursos de uma arte que terá de praticar sem lhe ter aprendido segredos, se não exercer sobre o seu pensamento e sobre a forma que lhe emprestar uma fiscalização rigorosa, permanecerá sem progredir, o mesmo homem que era, e antes aumentará seus defeitos do que suas qualidades. Não tem jeito, não existe outro caminho. O advogado precisa falar bem. E não é só saber falar, falar muito bem. Precisa se dedicar a essa arte, porque é esse tipo de expectativa que as pessoas têm, e para que ele possa exercer bem a sua atividade. Vamos voltar ao mestre da oratória, Valdir Troncoso Pérez. Num dos nossos eventos, o Troncoso fala sobre a importância da oratória para todas as profissões e, principalmente, a importância da oratória para os advogados. Vocês vão ver que momento eloquente esse do Troncoso. É impressionante. É quase impossível não ficar arrepiado ouvindo uma apresentação como essa. Vejam só. Tira o dedinho. Tenho conversado muito com a mocidade acadêmica, principalmente, e obviamente, com os estudantes de direito, a respeito do advogado e do mundo moderno. E o que se aplica ao advogado se aplica a todas as outras profissões. Quero lhes dizer que um dia, conversando com um contemporâneo de escola e com um amigo, o Birajara Keltenejam, ele que ficou no mundo empresarial e distante do mundo da advocacia, e fazia pergunta a respeito de contemporâneos de escola. E eu fui lhes referindo àqueles que tinham tido maior ou menor sucesso, que tinham prosperado mais ou prosperado menos. E se verificou então que os prognósticos eram totalmente diversos daqueles que remontavam ao tempo de academia. E ele me perguntou, mas como pode acontecer isto? Por que não vingou, não prosperou, não se fecundou na vida um moço tão brilhante, tão estudioso, tão sério, tão limpo, tão bom? E eu, sem nenhum temor de errar, dizia o Birajara, ele foi tragado pela vida por uma razão, porque ele foi um covarde e ele foi um medroso. Mas vocês falando e vocês se expandindo, vocês não estão apenas sendo capazes de, nesta interação humana, se entenderem melhor, vocês estão libertando o espírito, vocês estão matando o medo, vocês estão criando uma maior capacidade de liderança. Parem, meditem, observem. A humanidade é extremamente covarde. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmá-lo. De maneira que aquele que tiver a capacidade de romper esta barreira do medo, que é um fantasma inexistente, que é uma ficção do espírito, que é uma fabulação da alma e que não existe, ele se está fortalecendo interiormente, ele está conquistando maior capacidade de liderança, ele pode ter um influxo maior no meio ambiental, ele expande o seu espírito que não pode ficar contido dentro de lindes e dentro de limites muito estreitos. É fonte catártica, purificadora da alma, é uma forma de robustecimento interior, é uma forma de, na expressão sartriana, existir, repito, sobretudo neste mundo muito hostil. Eu exagerei? É sempre uma emoção. Você não consegue ouvir uma vez, consegue ouvir duas vezes, tem que sempre ouvir. Eu pus esse discurso, lógico, com autorização do Troncoso, no CD que acompanha o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições. Tem o áudio ali, tem outras apresentações do Troncoso,
mas essa está lá também. Como falar corretamente sem inibições. Tem o prefácio de um que foi advogado e pouca gente sabe. Blota Júnior, vou falar dele daqui a pouquinho. Por sinal, estão lançando essa semana o livro sobre a vida do Blota Júnior. O que um advogado precisa na comunicação para ter sucesso? Entre tantas profissões que nós temos, o advogado precisa, mais do que em outras, precisa ter credibilidade. Porque se ele não tiver credibilidade, ele não consegue conquistar o cliente, ele não consegue convencer o juiz. Para que possamos ter credibilidade na comunicação, quais são os requisitos? O primeiro requisito importante para que exista essa credibilidade é a naturalidade. É preferível que o advogado cometa erros técnicos de comunicação, mas se apresente de uma forma natural e espontânea aquele que acerta na técnica com algum tipo de artificialismo. Roberto Lira foi um dos maiores nomes da promotoria em todos os tempos. E ele foi severo quando disse o seguinte: em audiências e sessões da justiça, sofro o automatismo, o esvaziamento, a despersonalização, sobretudo de jovens defensores e acusadores. Muitos deles conversam e escrevem com vivacidade crítica e criadora, mas quando têm a palavra, superestimam o aplombo, a mímica, o ritmo domesticado. Muitos voltam ao museu clássico, pigarreando para limpar a garganta, espigando o corpo, ajustando a gravata, esticando o paletó. Não se transporte uma tribuna como são, como estavam ao natural. Porque vai para a situação mais formal, quer falar de uma forma diferente daquela que fala no dia a dia. E não tem a mesma eficiência, porque quando existe naturalidade, nós conhecemos o nosso posicionamento, os nossos gestos, as palavras fluem com muita facilidade, porque o vocabulário é nosso, a linha de raciocínio é concatenada. Agora, aquele que se apresenta tentando interpretar um papel, viver uma personagem que não é ele, lógico que não vai ter eficiência na comunicação. Naturalidade, o primeiro requisito importante. Agora, se o advogado falar apenas com naturalidade, ele só vai passar as informações. E quando o advogado fala, ele não pode apenas passar as informações, porque ele precisa envolver as pessoas, fazer com que participem da sua causa, ajam de acordo com a sua vontade. Por isso, além da naturalidade, é preciso falar com energia, com disposição, com entusiasmo, com emoção. Se o advogado se apresentar e não demonstrar interesse pelo assunto que está transmitindo, como é que ele pode pretender que o seu cliente, que o juiz, se interesse e se envolva pela sua mensagem? Há uma história extraordinária na comunicação. Todos nós conhecemos Coelho Neto como um grande escritor. Pouca gente sabe, entretanto, que foi um extraordinário orador, um dos maiores improvisadores da nossa história. Tem até uma história curiosa. Coelho Neto era torcedor do Fluminense, no Rio de Janeiro. E, naquela época, hoje também, mas essa obrigatoriedade caiu um pouquinho. Quem era paraninfo de turma tinha que ler o discurso. Por quê? Porque o discurso do paraninfo é a última mensagem, é o último conselho que ele vai dar à turma. Coelho Neto foi convidado para ser o paraninfo de uma turma, mas torcedor do Fluminense, fanático, foi para o campo e chegou mais ou menos em cima da hora, mas cumpriu rigorosamente aquilo que o protocolo exigia. Leu o seu discurso como paraninfo da turma. Só que as pessoas que estavam ao seu lado perceberam que o papel que ele tinha nas mãos, o papel estava em branco. Então, para cumprir o protocolo, ele falou de improviso como se estivesse lendo. Ele deixa uma história maravilhosa sobre a importância da emoção. Coelho Neto ocupava a cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras e teve a responsabilidade, certa época, de saudar Mário de Alencar. Mário de Alencar estava chegando à academia para ocupar a cadeira número 21, que havia pertencido a José do Patrocínio. E nesse discurso de saudação, Coelho Neto conta que, certa vez,
No Teatro Lucinda, lá no Rio de Janeiro, se encontraram dois extraordinários oradores, Silva Jardim e José do Patrocínio. Esses dois oradores foram amigos, participaram juntos na luta da causa da abolição dos escravos. Mas, naquela noite, eram dois adversários. Silva Jardim havia abraçado a causa da República e isso contrariava os interesses de José do Patrocínio. Teatro lotado, as pessoas em pé, todo mundo querendo assistir aquele grande debate. Conta Coelho Neto que, inicialmente, falou Silva Jardim, irônico, debochado, com aquela voz forte, inteligente, agudo. Em pouco tempo já encantou a plateia e terminou a sua apresentação aplaudido de pé por todos. Chegou a vez de José do Patrocínio. José do Patrocínio, talvez ainda ligado pelos laços de amizade com Silva Jardim, não querendo transformar aquele seu amigo num adversário, começou a falar de uma forma hesitante, gaguejante. E, por causa dessa forma enfraquecida de se apresentar, em pouco tempo já surgiam as primeiras vaias lá no fundo do teatro. Quanto mais o auditório vaiava, mais José do Patrocínio ia se perdendo. Chegou um momento que não se ouvia mais a voz do José do Patrocínio. Estava perdido, estava arrasado. Quando todos imaginavam que ele não tinha saudação, eis que surge do alto de uma das torrinhas do teatro uma voz que atravessou aquele recinto e bateu como uma espécie de chicotada no rosto de Patrocínio. Cala a boca, negro! Coelho Neto disse que naquele momento José do Patrocínio ficou paralisado, as mãos enrijecidas, os olhos esbugalhados, e que depois daquele momento de paralisação, ele começou a falar com tanta emoção e tanto entusiasmo, atacando aquela voz, atacando Silva Jardim, que as mesmas pessoas que estavam vaiando mudaram a atitude e passaram a aplaudir José do Patrocínio. E no final, carregado em triunfo nos ombros, teimoso, ele queria saber ainda quem tinha sido o covarde. Ele queria saber ainda quem tinha sido a víbora que havia pronunciado aquelas palavras injuriosas. E ao seu lado, Paulo Aney, o grande amigo de José do Patrocínio, chamado de esbanjador de talentos do Rio de Janeiro, jornalista brilhante, disse: fui eu, meu amigo. Fui eu porque você estava totalmente perdido. Você estava totalmente arrasado. E somente uma frase que pudesse movimentar o seu espírito, balançar a sua alma, cutucar o seu coração, poderia trazer para fora novamente esse orador extraordinário, que o Brasil inteiro passou a conhecer e que hoje admira tanto. Então vejam como a emoção fez com que José de Patrocínio, derrotado naquele momento, pôde fazer com que as pessoas mudassem a atitude e saiu como grande vitorioso daquele debate. Então, quando nós falamos com as pessoas, se nós não podemos fazer como alguns que choram com os olhos enxutos, como dizia Quintiliano nas instituições oratórias. Como é que o juiz pode se envolver com a sua causa se você chora e os olhos continuam enxutos? Além da naturalidade e da emoção, há um outro requisito importante para que o advogado tenha credibilidade: a demonstração de conhecimento sobre o assunto. Vocês perceberam que eu dei um destaque especial à demonstração, porque não basta só conhecer o assunto. Ao falar, é preciso demonstrar esse conhecimento. Aí entra o preparo, a formação, a experiência, o traquejo, a aplicação. Quando eu trouxe os originais do livro para o Durso dar uma olhada, porque eu queria que o livro tivesse a chancela da OAB, ele disse o seguinte: Polito, eu me lembro de um julgamento que fez história em São Paulo. O julgamento do Lindomar Castilho. Ele falou, naquele julgamento, falei, pode parar, Durso. Abri o livro e mostrei a ele que eu estava colocando aquele exemplo. Os jovens não sabem. Lindomar Castilho entrou numa boate e, diante de todas as testemunhas,
deu 5 tiros na cabeça da ex-esposa Eliana de Gramont. Aquilo foi terrível. O julgamento era algo tão esperado que foi transmitido pelo rádio. De um lado, como advogado de defesa, Valdir Troncoso Pérez. E atuando como assistente da acusação, Márcio Tomás Bastos. O país inteiro queria presenciar aquilo. Troncoso não tinha muitos argumentos. Imagina, que argumento ele ia usar de alguém que entra na boate, na frente de todo mundo, dá os 5 tiros. Então, ele se agarrava ao que tinha. Alguns argumentos até, vocês vão rir, ele dizendo assim, por exemplo, quando a criança, pequenininha, olha para o pai, para a mãe, o que ela diz? Pai, o que eu vou ser quando crescer? Mãe, o que eu vou ser quando crescer? Eu vou ficar grande, eu quero ficar grande, eu quero ficar forte. Lindomar não teve essa chance. Continuou baixinho, sofrendo as humilhações. Não, e teve uma outra que ele disse o seguinte, Eliana, esfuziante com a sua beleza, e ele arqueado no peso dos seus 40 anos de idade. Imagina, 40 anos arqueado. Mas lançava a mão do que tinha. Chegou um momento que ele encontrou algo que era mais consistente. Ele disse, jurados, os senhores têm em mãos, olhem nos autos. Lindomar era tão bondoso que deu à esposa e à filha uma casa com usufruto vitalício. Vou repetir, ele doou à filha e à esposa uma casa com usufruto vitalício. O Márcio Tomás Bastos, percebendo que aquele argumento poderia ser consistente, tentou quebrar o argumento, fazendo uma ironia. Ele disse, pena que durou pouco a vida dela. Ou seja, dá uma casa com usufruto vitalício, e depois, logo em seguida, mata. O Troncoso, percebendo que aquilo poderia desestabilizar o seu argumento, ele disse, se Vossa Excelência quer fazer comicidade, nós vamos fazer disso aqui um circo. Se quiser falar sério, nós vamos falar sério. Durou muito, quer dizer, durou muito a seriedade do debate. E o Márcio Tomás Bastos, ainda querendo desestabilizar a partir da ironia, ele disse, 1 ano. Ele disse, então Vossa Excelência acha que ele matou na pressuposição, deu a casa na pressuposição de que depois de 1 ano iria matar a esposa? Vossa Excelência apresenta a ordem dos advogados, um advogado de grande talento, não fica bem para Vossa Excelência um argumento como esse. Aí explodiu a plateia. Eu vou passar o áudio, a fala do Tomás Bastos vocês não vão ouvir, mas então saiba que quando ele diz que deu a casa com usufruto vitalício, ele vai dizer assim, durou pouco a vida. E quando ele fala que durou muito a seriedade, ele vai dizer 1 ano, vocês não vão ouvir, mas entendendo que isso está lá. Vamos ver. Vejam pontos altos da sua personalidade que são denegridos. No documento prefixado por ele quando ele se separa de Eliane. Quando ele já desconfia de Eliane, ele faz a doação de um apartamento à sua filha. Com usufruto vitalício. Eu repito, os senhores têm aí o contrato com usufruto vitalício. Vossa Excelência, se pretende fazer comicidade, nós vamos montar um circo. Se Vossa Excelência quiser conversar sério, nós vamos conversar sério. Durou muito. Então será que ele foi dar um apartamento na televisão que ia matar daqui a 1 ano? É um apartamento, Vossa Excelência é o presidente da ordem, um advogado de grande talento. É de uma mediocridade esse rapaz que não tem quanto. Isso não fica bem para Vossa Excelência. Jogo de cintura, presença de espírito. Agora tem uma curiosidade. Eu estava contando essa história em uma das minhas aulas. E tinha um jovem aluno que estava sentado à frente. Ele esperou terminar a história e disse o seguinte: Polito, esse juiz era o meu pai. Fiquei arrepiadíssimo. E falou, e no dia em que ele faleceu, tanto o Márcio quanto o Troncoso foram fazer o discurso de despedida dele.
Eu fiquei arrepiado. Agora, nessa última turma, eu estou lá contando a história e contei a história do rapaz, que era filho do juiz, que coincidência. Aí levanta um e fala assim, eu fui jurado naquele julgamento. O vice-presidente de São Paulo, o Dedé, que está fazendo curso comigo lá. Então, essa presença de espírito só vem mesmo com a inteligência e com o preparo. Falava do Blota Júnior. E eu acho impressionante, porque eu falo do Blota Júnior e pouca gente se lembra, e quando se lembra, só se lembra mesmo do Blota, assim, apresentando programas de televisão nos festivais da Record, quando ele e a esposa faziam a apresentação daqueles festivais. Um orador elegante, extraordinário, maravilhoso. Quando sair o livro do Blota, comprem essa história, vale a pena conhecer a história desse orador. E, assim como estou falando e pouca gente se lembra, a Hebe Camargo era muito amiga do Blota Júnior. E não queria que a imagem do Blota desaparecesse. Queria que, principalmente os mais jovens, que a juventude, pudessem saber quem foi esse grande apresentador da televisão. E no programa, ela resolve convidar o Blota Júnior e fazer uma homenagem. Ele passou o programa lá. E num determinado momento do programa, ela dá a ele um presente, uma caneta de ouro. E faz o seguinte comentário: Blota, eu gostaria que você, com essa caneta, pudesse assinar um contrato com a televisão. Porque a televisão não pode ficar sem um apresentador com a competência do Blota Júnior. Que você assine um contrato aqui, na Manchete, na Tupi, na Globo, por que não, mas que você assine um contrato com a televisão. Analisem comigo, ela não estava sendo amiga, gentil, carinhosa com ele? Sim. Mas olha o que poderia estar saindo lá nas entrelinhas. Mais ou menos o seguinte: pessoal, o Blota está sem emprego. Quem sabe agora ele pode assinar um contratinho com a televisão. Agora, como é que o Blota poderia falar, não é nada disso não, eu não quero, não estou precisando disso. Não, a amiga dele, companheira dele, uma pessoa que estava fazendo uma homenagem, como é que ele poderia se sair? Só a inteligência, o preparo, a presença de espírito poderia, com essa demonstração de conhecimento que estamos falando aqui, se sair de uma situação como aquela. Ele agradeceu a Hebe, disse que eram muito amigos, que quando ele apresentou pela primeira vez, ela tinha 14 anos, então imagina quanto tempo de amizade, e que ela foi muito amiga de Sônia. Sônia era a esposa dele, de Nair Belo, as amigas que saíam, viajavam juntas, voltavam. E depois dessa demonstração de amizade, de convivência, de parceria, aí ele entra poeticamente com uma resposta que também emociona. Vocês vão ver como a comunicação, o preparo, essa presença de espírito podem nos arrancar, às vezes, de situações delicadas como essa. Vejam só. Hebe, o que você arrumou dessa vez, hein? Ai, agora, olha aqui, é outra linda caneta de ouro. Mas essa, eu quero que você guarde para você assinar um próximo contrato com a televisão, porque a televisão brasileira está lhe devendo isso. Eu, como telespectadora, eu não me conformo da televisão brasileira não ter um apresentador com as qualidades do Blota Júnior e não estar na televisão. Então, essa caneta tem que dar a nós, telespectadores, a sorte de você assinar um contrato. Seja aqui, seja na Manchete, na Bandeirante, na Globo, por que não, na CNT, Cultura, TV Cultura. Nós queremos você na televisão, Blota. Hebe, se eu tivesse... Se eu tivesse ainda a capacidade de resistir à emoção, que eu já não tenho, eu poderia dizer que você, sempre com esse coração tão grande, tão alto, tão generoso, vocês não sabem o que é que a Hebe já faz e já fez pelos seus amigos. Quanta coisa, discretamente, anonimamente, ela vai para atender, vai para ajudar, sem envergonhar ninguém, sem criar constrangimentos, sem alardear isso. Desde que eu conheço a Hebe, conheço há pouco tempo, a primeira vez que eu a apresentei, ela tinha 14 anos, ela, portanto, é minha queridíssima amiga, aí não faz muito tempo, minha queridíssima amiga como irmã, foi como irmã de Sônia, ela
Sônia, Nair Belo, uma querida amiga Rosinha Goldfarb, de vez em quando tiravam férias conjugais. E lá iam as 4 menininhas para Paris. Passavam 15 dias comendo, bebendo, morrendo de dar risada, usando o 46 prodigamente e vindo depois para o Brasil com a alma novamente liberta. Portanto, esta grande saudade que eu tenho da Hebe, que faz com que ela realmente seja essa querida companheira. Eu diria, um pouco poeticamente, que no momento em que eu me encontro e a televisão brasileira não tem muito mais interesse na minha participação, o fato é que eu já penetrei, na minha idade, no que eu chamo as doces penumbras do outono. Eu estou naquele momento em que no outono, no crepúsculo, as árvores vão perdendo um pouco das suas flores, das suas folhas, mas adormecem muito tranquilamente, certas de que já cumpriram toda a sua finalidade. Já hospedaram pássaros que elas fizeram os seus ninhos, já floriram e já enfeitaram as paisagens, já deram frutos e, portanto, alimentaram apetites, enfim, cumpriram dignamente essa missão. As suas raízes estão fundadas, elas pertencem a esta paisagem e não precisam necessariamente retornar à atividade do passado para se sentirem certas de que um dia na vida puderam e souberam cumprir a sua missão. É coisa de gênio, extraordinário. Então, eu gosto muito de passar, porque não pode cair no esquecimento uma competência oratória como essa. Alguns dizem assim, Polito, mas e os novos? Eu falo, o dia que você trouxer um novo com essa competência, eu substituo, mas é muito difícil. São os clássicos, você não consegue substituir. São os exemplos que vão nortear a nossa comunicação. Portanto, para a conquista dessa credibilidade, que é tão importante para o advogado, então você tem, como estamos vendo, a naturalidade, você tem a emoção e essa demonstração de conhecimento. Há um quarto requisito, importantíssimo, a coerência, a conduta pessoal exemplar. Vem falar em coerência para mim, Polito, imagine, eu sei disso. Nós sabemos, mas é mais ou menos o que Descartes disse no princípio do discurso do método. Para o homem nada basta. Ele precisa de mais fama, de mais poder, de mais fortuna, ele precisa sempre mais. A única coisa que ele acha que tem suficiente é bom senso. Coerência é a mesma coisa. Chega numa plateia de 100 pessoas, fala de cada 100 pessoas, só uma tem coerência. Os 100 acham que você está falando dele. A melhor aula de oratória ministrada até hoje foi o Sermão da 60ª do Padre Vieira, 1655. O Padre Vieira, em 1655, na Capela Real, estava dando um puxão de orelha nos padres, pregadores, porque os padres estavam perdendo os fiéis. Vale a pena ler o Sermão da 60ª. É um sermão pequenininho, extraordinário, é tão importante que ele abre os sermões do Padre Vieira. E num determinado momento, sobre essa questão da coerência, Vieira diz o seguinte: sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque nós pregamos apenas aos ouvidos, nós não pregamos aos olhos. Sabem por que o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. Essa tem que ser a conduta do advogado. Fala, prega aos ouvidos, mas no seu comportamento, nas suas atitudes, deve pregar aos olhos também. Portanto, para que exista essa credibilidade na comunicação do advogado, é preciso ter esses requisitos: naturalidade, emoção, demonstração de conhecimento e uma conduta pessoal exemplar. Vamos agora a algumas dicas práticas de comunicação para que você possa usar no dia a dia. Dicas simples, mas que acabam ajudando a transformar a comunicação de uma maneira bastante positiva. Dentro de um esquema de comunicação, nós vamos encontrar basicamente os seguintes elementos. O primeiro elemento é aquele que fala, que comunica, que transmite, é o advogado quando está falando. E o advogado vai falar para alguém. Dentro do nosso esquema, ele vai falar para o quinto elemento,
são os ouvintes. Para que a mensagem do advogado chegue bem até os ouvintes, ele deve contar com ajuda, ele deve contar com auxílio dos veículos de comunicação. Vamos verificar quais são esses veículos e a importância de cada um deles dentro desse processo. O primeiro veículo responsável pelo transporte da mensagem e segundo elemento dentro do esquema geral de comunicação é a voz. Quais são os aspectos da voz que nós precisamos considerar? Primeiro, a dicção, a boa pronúncia das palavras. Agora, tendo em vista a naturalidade, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? A boa dicção facilita o entendimento do ouvinte, é lógico. E a boa dicção pode também se transformar num subtexto precioso da comunicação. Porque quando o advogado fala pronunciando bem as palavras, ele está se valendo de um subtexto precioso. Freud dizia que o nosso inconsciente pode receber a mensagem do inconsciente do outro sem que essa mensagem passe necessariamente pelo nosso consciente. E é verdade, quantas vezes ouvimos uma pessoa, está tudo certo naquela apresentação, mas algo não nos convence. Algum detalhe está em desarmonia dentro daquele contexto. O que é que compõe esse subtexto no comportamento do advogado? A maneira como o advogado se veste, a forma como ele se senta à mesa, como ele cumprimenta as pessoas, como ele ouve as pessoas, como ele constrói as frases, conjuga os verbos, faz as concordâncias, pronuncia as palavras. Esses aspectos contam muito da história, da formação, da educação do advogado. Portanto, pronunciou bem as palavras, ele pode demonstrar pela boa dicção o seu preparo, a sua formação, a sua educação e ter até mais autoridade para falar a respeito do assunto que se propôs. Só que nós não podemos ficar pensando na pronúncia do S, na pronúncia do R, na hora de falar, porque senão vamos cair naquele artificialismo que nós combatemos tanto. É fácil deduzir o que pode acontecer lá com o ouvinte, aquele que fica lá, preocupado com a boa pronúncia da palavra. O que é que o inconsciente do ouvinte vai interpretar? Ele está pronunciando bem, mas está forçando a pronúncia. Se ele está forçando a pronúncia, ele não está sendo natural. Se ele está sendo artificial, ele não foi formado dessa maneira. Se não teve essa educação, não tem autoridade para falar. Atenção para o que eu vou dizer. É preferível pronunciar mal. É preferível suprimir sílabas inteiras até com naturalidade, aquele que pronuncia bem com artificialismo. Mais uma vez, a importância da naturalidade na comunicação do advogado. Outro ponto importante, na voz, o volume da voz. O advogado que fala baixinho, você tem que fazer um esforço para entender o que está dizendo. Ou aquele que fica gritando o tempo todo, você se assusta com a voz dele. Chegou num ambiente, numa sala de tribunal, numa sala de reunião com o seu cliente, a primeira atitude deve ser essa: faça uma avaliação do ambiente. Qual é a acústica da sala? Tem porta aberta, janela aberta, isso pode interferir, ar-condicionado barulhento, muito carpete, cortina. Qual é a distância que eu vou ficar do último ouvinte? A partir daí você vai determinar o volume da sua voz. Um volume de voz adequado, apropriado para cada tipo de circunstância. Portanto, medir bem o volume da voz de acordo com o ambiente que você frequenta. Outro ponto importante, velocidade da fala. Polito, eu falo rápido demais. Eu falo tão devagar. Não tem problema nenhum. Não existe velocidade padrão. Cada um tem a sua velocidade. Depende da sua capacidade de respiração, depende da sua emoção, depende da sua dicção. Aquele que tem boa dicção pode falar um pouco mais rapidamente, que as pessoas vão entender com facilidade, sem nenhum tipo de dificuldade. Tem problema de dicção, tem que falar um pouco mais devagar, senão as pessoas não vão entender. Vai depender da interpretação do sentimento da mensagem. Às vezes, para interpretar bem o sentimento da mensagem, nós temos que falar mais rápido, às vezes mais devagar. Passou rápido como um raio. Eu tenho que falar depressa, a mensagem exige. Desceu mansamente como as tardes de cruzeiro. Eu tenho que falar mais devagar, porque a mensagem vai exigir. Cada um vai ter a sua velocidade de acordo com a sua característica e de acordo com a circunstância, não precisa mudar. Mas eu não falei sobre o que existe de mais importante na voz. O mais importante na voz não está no volume, na intensidade.
mais importante na voz está na alternância que nós devemos produzir com a velocidade e com a intensidade. Em determinados momentos, falar um pouco mais alto, com um pouco mais de intensidade. Em seguida, mais baixo, sussurrar. Convidar os ouvintes para que prestem atenção. Falar um pouco mais rapidamente, para depois falar um pouco mais devagar. Alternando a velocidade e a intensidade, nós vamos dando uma espécie de colorido à comunicação e com esse ritmo nós vamos envolvendo os ouvintes. Vocês observaram o Troncoso há pouco. Vocês viram que alternância maravilhosa. Goethe dizia que a música seria mais bela das artes se não fosse a oratória. Você fala, aí quando você vê um Troncoso falando, você fala, puxa vida, é verdade. Olha o ritmo da apresentação. Então, cuidado, porque se você chegar falando com a mesma velocidade, a mesma intensidade o tempo todo, sem respeitar ponto nem vírgula, depois de 2 minutos, as pessoas começam, ninguém aguenta esse tipo de comunicação. E aí o advogado quer colocar a culpa no ouvinte. Que grupo pesado esse. Ele que era o sonífero. Eu ministrei recentemente alguns cursos para os procuradores lá em Brasília. Vocês sabem, o procurador ele precisa fazer sustentação oral diante dos desembargadores. E um deles me chamou do lado, pouco antes do curso. Polito, eu estou muito desanimado, viu? É a minha causa vencedora e tem uma linha de argumentação consistente, mas não adianta, o desembargador não está nem aí, Polito. Eu falo, ele fica lá mexendo no papelzinho, o cara fica no telefone. Polito, é impressionante, eu vou falando, ele vai ficando sonolento, sonolento. Só que enquanto ele me explicava, eu fui ficando sonolento, sonolento. Se eu que estava interessado em ajudá-lo, não estava aguentando, imagina o coitado do desembargador que tem que ouvir aquela ladainha o tempo todo. Portanto, esse tempero, esse ritmo, esse colorido, isso é fundamental para que as pessoas fiquem motivadas a acompanhar o raciocínio. Segundo veículo responsável pelo transporte da mensagem e terceiro elemento dentro do esquema geral de comunicação é o vocabulário. Aquilo que o Roberto Lira falou, vai para frente tentando falar de uma maneira diferente daquela que fala no dia a dia. Não pode, porque você não vai ter fluência. Tem que aproveitar esse vocabulário que já é nosso. Se nós usarmos um vocabulário como utilizamos no dia a dia, em casa, com a família, com os colegas de trabalho, com os amigos, vamos ter um vocabulário mais do que suficiente para identificar todos os pensamentos. Mas vai lá para a situação formal, palavras diferentes, um outro tipo de construção, não está acostumado, não vai ter eficiência. Portanto, o primeiro passo deve ser este, ativar esse vocabulário que já está à nossa disposição e tomar alguns cuidados. Advogado que me ouve, cuidado, nada de palavrão, nada de gíria. Alguns advogados acham que falando com palavrão e falando com gíria, vai projetar a sua comunicação de uma forma natural. Não, a imagem vai se desgastando, vai se deteriorando, pode perder a credibilidade. Então não posso usar palavrão? Pode, vai à tarde tomar um chopinho com um amigo, contando uma piada, usa o palavrão. Como é que não vai contar palavrão? Não tem graça a piada. Agora, no desempenho das suas atividades, também não queira falar com palavras muito difíceis. Tem gente que usa um palavreado tão incomum que quando ele chega no meio da apresentação, tem gente tentando descobrir o que foi falado no início. Não entende as palavras, não consegue acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. E no caso de vocês, cuidado com o vocabulário técnico. Vocabulário técnico é muito bom entre os iguais. Você está diante de um grupo de advogados, vai utilizar termos próprios do direito, isso facilita a comunicação, projeta uma imagem profissional positiva. Agora, diante de pessoas leigas, não familiarizadas com os termos do direito, se começar com jurisprudência firmada, direito consuetudinário, súmula vinculante, vai ter problema com a comunicação. Portanto, ativando esse vocabulário que já é nosso, afastando o vocabulário vulgar, não tendo a preocupação de falar com palavras difíceis e reservando o vocabulário técnico para os iguais, o vocabulário vai ser simples, prático, objetivo, vai transportar bem a mensagem e vai projetar uma imagem positiva na hora de falar. Nada de erro gramatical grosseiro. Cuidado com os vícios, né? Tá? Ok, certo? Percebe? Está entendendo? Todos esses vícios fazem parte da família do Oné. Oné é o chefe da máfia. Ele que comanda a tropa. Então, cuidado. Ou então, irrita. Silêncio na pausa é muito mais produtivo.
pode valorizar a informação transmitida, pode criar uma expectativa sobre o que vai dizer. E aquele que usa bem a pausa demonstra domínio, controle sobre aquilo que está dizendo. A pausa é sedutora na comunicação. Terceiro veículo responsável pelo transporte da mensagem. Quarto elemento dentro do esquema geral de comunicação é a expressão corporal. Todo o nosso corpo fala quando estamos em comunicação. Os pés, as pernas, o tronco, os braços, as mãos, a cabeça, o semblante. O corpo todo está sempre em comunicação. Mais uma vez, a naturalidade. O gesto deve, acima de tudo, obedecer a um princípio natural. Olha como é interessante o funcionamento da gesticulação. Nós temos uma ideia, temos um pensamento, transmitimos uma ordem para o corpo obedece com o movimento, depois nós pronunciamos as palavras. Por isso que o gesto vem sempre antes ou junto com as palavras, não depois. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu afastei, está certo, eu tive o pensamento, a ordem para o corpo obedeceu e a mensagem eu afastei. E se eu dissesse assim, eu afastei, tem alguma coisa errada acontecendo. Aquele que fica aprendendo o gesto de uma maneira ostensiva, ele corre esse risco, está falando, pronuncia a palavra, aí se lembra que aprendeu um gesto correspondente, faz o gesto, sai depois, e o artificialismo. Fica parecendo as dublagens do SBT. 2 erros básicos na gesticulação. Primeiro, a falta do gesto, porque o corpo precisa se movimentar para ajudar no transporte da mensagem. Segundo erro, mais grave que o primeiro, excesso de gesticulação. É preferível não fazer gesto nenhum. Se a mensagem for boa, as pessoas conseguem até acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Agora, aquele que gesticula demais, é tanto movimento que você não consegue se concentrar. Diquinha boa para a gesticulação. Faça um gesto para cada informação predominante dentro da frase. Não um gesto para cada palavra, um gesto para cada informação. Por exemplo, essa frase. Ontem nós nos reunimos para a assinatura do contrato. Qual deveria ser o gesto? Depende da informação predominante. Se a data da assinatura do contrato fosse informação importante, só um gesto. Ontem nós nos reunimos para a assinatura do contrato. Político, mas e se fosse a ideia de reunir? Da mesma forma. Ontem nós nos reunimos para a assinatura do contrato. E se fosse a assinatura do contrato, da mesma maneira, ontem nós nos reunimos para a assinatura do contrato. Um gesto para cada informação predominante. E não chegar diante dos ouvintes dizendo, ontem nós nos reunimos para a assinatura do contrato. Não precisa nem de fiador esse contrato. Dentro da expressão corporal, um aspecto importante é a comunicação visual. Olhar para os ouvintes. Você olha lá no fundo, já percebe alguém mexendo na revistinha, o outro já acertando a agenda do celular, o outro você olha, ele está com aquele olhão paradão, viajando longe, aqui já dando uma cochiladinha. Tem algo errado acontecendo com a comunicação. Nós temos tempo de mudar a postura, mudar a gesticulação, podemos mudar a inflexão de voz, reestruturar a linha de raciocínio e, quem sabe, requistar as pessoas que começam a se perder. Se nós não olharmos, como é que vamos saber se as pessoas estão gostando, se estão entendendo, se estão acompanhando? A comunicação visual é tão importante que vai dar o último elemento dentro do esquema geral. O 6º elemento, que é o retorno da comunicação. Então, vejam, o advogado transmite a mensagem, essa mensagem é levada, carregada, transportada pelos veículos de comunicação, chega até os ouvintes, com a comunicação visual ele recebe o retorno, é realimentado e continua a falar dentro desse processo até que toda a mensagem esteja concluída. Se um aspecto não estiver funcionando bem, um problema com a voz, falando muito alto, muito baixo, muito rápido, muito lentamente, falta de alternância de velocidade e de intensidade, problemas de dicção, vocabulário muito técnico, muito vulgar, muito difícil, vícios de comunicação, postura inadequada, excesso de gesticulação, falta de gesticulação, qualquer aspecto que não esteja funcionando bem poderá atrapalhar o transporte da mensagem e talvez ela chegue de forma defeituosa até aos ouvintes. Então é preciso desenvolver todos esses aspectos. Agora, no final, vocês vão receber esse trabalho chamado Dicas para Falar Melhor. É um resumo de tudo isso que eu acabei de falar aqui. Está tudo aqui. Além disso, vocês têm aqui no verso o nosso site,
não tem senha para entrar, não tem objetivo de vender nada, livre. Vocês vão encontrar logo na cara do site os testes. Por exemplo, você é bom de conversa, você tem habilidade para ouvir, você sabe convencer as pessoas, sabe fazer uma apresentação, são vários testes. Agora, atenção para o que eu vou dizer. É você e a máquina, não tem ninguém olhando. Portanto, não é responder como você gostaria de ser, e sim como você é. Se for honesto na resposta, você vai ter uma avaliação que vai bater em cima, falar, não, esse sou eu. E no final da avaliação, você vai ser encaminhado dentro do próprio site para um texto orientando sobre aquela matéria. Como aprender a conversar, como aprender a convencer, etc. Aí vocês vão encontrar também os artigos, mais de 800 artigos que eu escrevi sobre comunicação. Jornais, revistas, sites, está tudo disponível. Mais de 800 artigos. O que você procurar sobre comunicação, você vai encontrar. Se por acaso você não encontrar o que você está procurando, tem lá contatos. Mande a pergunta, quando eu chego em casa à noite, eu baixo todos os e-mails e eu respondo a todas as perguntas formuladas. Pode mandar que eu vou responder com muito prazer. E se por acaso, porque é muito simples, porque o que procura às vezes ficou debaixo de um título que não estava tão claro, eu vou dizer, na pasta tal você vai encontrar. E se por acaso não tiver a resposta, eu vou redigir uma resposta e vou mandar isso com prazer. E também, pelo Instagram, todos os dias nós colocamos uma dica de comunicação. É Reinaldo _Polito, é fácil. Todos os dias vocês vão receber essa dica de comunicação. E com isso vamos fazendo um aperfeiçoamento. Vocês não imaginam a alegria que eu senti em estar aqui novamente, recepcionado pelo meu queridíssimo amigo Humberto Durso. Todas as vezes eu venho aqui com muita alegria, vejo as pessoas tão atentas, tão interessadas no desenvolvimento da comunicação e saio daqui feliz quando eu penso que aquilo que foi conversado pode ajudar alguém. O que eu vou contar pode parecer que estou contando uma vantagem, mas foi algo que me marcou muito. Quando eu fiz aquela palestra em 2008, eu queria caprichar muito, as 3 salas estavam lotadas aqui. E terminada a palestra, falei, acho que eu fui bem. Fiz aquilo que eu tinha planejado. Aí um grupo de advogados veio em minha direção e o mais idoso disse, professor, estou falando em nome dos meus colegas. O senhor, com essa palestra, nos ajudou a resgatar o orgulho de sermos advogados. Foi um dos presentes mais preciosos que eu recebi na minha vida. Se ele tivesse feito por escrito, eu teria colocado num quadro, emoldurado, com certeza, e guardado. Mas a presença de vocês eu jamais vou me esquecer. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, felicidade. Quero convidar para compor essa mesa o doutor Ligeira, nosso colega do Núcleo de Aprimoramento Jurídico da OAB São Paulo. Por favor, componha aqui a nossa mesa. Acho que é aqui, isto. E quero convidar o ilustre palestrante, a estrela dessa noite, que vai falar sobre oratória para advogados e estudantes de direito, o professor Reinaldo Polito. Por favor. Professor Polito, que é mestre em Ciências da Comunicação, professor de competência verbo-gestual nos cursos de pós-graduação da ECA São Paulo, o mais importante palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e autor do livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Professor Polito, é uma alegria poder recebê-lo aqui novamente nessa casa. O senhor que, como eu disse, nós devemos muito à sua pessoa.
muito pelo tanto que o senhor tem feito pela advocacia, pelos estudantes de direito, pela nossa OAB, e o senhor sempre é uma figura aqui marcante, uma figura esperada todos os anos, e não poderia faltar de forma alguma nessa jornada jurídica do nosso mês do advogado, o mês em que nós comemoramos a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Seja bem-vindo e o senhor está com a palavra. Obrigado. Eu quero começar a apresentação falando de um momento em que eu estive aqui nesta mesma casa. Eu vim assistir à entrega de um prêmio dado ao Troncoso, o prêmio da espada e da balança. E o Troncoso, naquela oportunidade, fez um discurso de agradecimento, e nesse discurso de agradecimento, ele falou da sua paixão pela advocacia. É um dos momentos mais fascinantes, quando você pode ouvir um profissional falando de como é apaixonado por aquilo que faz. Em áudio, vocês vão ver que espetáculo de apresentação essa que o Troncoso fez. Porque quando eu estava cansado da advocacia e eu ia descansar, eu só me retemperava na advocacia. Num processo de obstinação patológica, porque eu sempre a amei, porque ela vive dentro de mim, porque ela está incorporada a mim, porque ela é minha companheira, porque ela não se descarta de mim, porque ela não me é infiel, porque ela não me dá trégua, porque ela me persegue. E apesar de tudo isso, eu a amo. Eu digo para vocês, advogados, para poder dizer que aceito esta homenagem, que eu a aceito porque é um advogado, aceito-a em meu nome pessoal, aceito-a em nome da minha esposa e querida companheira Carminha, aceito-a em nome dos meus filhos que se sentem honrados com ela. E para que vocês compreendam bem, e para que vocês sintam bem, um mito, e que os advogados acabaram cultivando essa ideia e propagando para gerações de que ele tinha sido um grande orador. Olha só. Eu tive a felicidade de conviver com o professor Silveira Bueno. O professor Silveira Bueno, para vocês terem uma ideia, escreveu um livro em 1930 com o título de Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer. Um livro que orientou os estudantes da voz até recentemente. Em 1933, ele escreveu o livro A Arte de Falar em Público. Muito bem. Eu o convidei para participar de um evento e ele fez, aos 93 anos de idade, uma palestra extraordinária. E nessa palestra ele vai falando sobre alguns mitos da oratória e cita Rui Barbosa. Quem conheceu Silveira Bueno vai se lembrar que ele tinha uma fala um pouco italianada, porque ele foi educado na Europa. E olha só a experiência e a autoridade que o Silveira Bueno tinha para falar sobre o Rui Barbosa, porque ele disse que assistiu pessoalmente a 3 apresentações do Rui Barbosa. Ele assistiu o Rui Barbosa. E um estudioso da comunicação escrevendo um livro lá nos anos 1930. Então, Silveira Bueno dizendo o seguinte: o Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a 1/8 acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, tá, 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 sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada, era de morrer, era de matar a gente. Que realmente eu interpreto esta homenagem como a advocacia e não a mim. Numa tentativa de integração da advocacia com o homem. Para que vocês saibam e tenham consciência de quanto eu amo esta profissão. De como obstinadamente eu a quero, de como ela penetrou todas as emanações do meu espírito e do meu corpo.
eu digo a vocês aquilo que eu tenho repetido sempre, que eu já pedi aos meus filhos, com uma última vontade, que me enterrem de beca. Porque se a vida for contingente e eu amanhã tiver apenas que me mineralizar, pelo menos eu estarei envolto no suor da minha beca, com a qual honradamente eu ganhei a minha vida. Mas se o transcendental existe, e se do outro lado alguma coisa nos espera, ainda assim eu quero ser enterrado de beca. Porque ela que me ensinou a abrir a porta da cadeia, haverá de me ensinar a abrir a porta do céu. Muito obrigado. É ouvir e ficar emocionado todas as vezes. O advogado tem um problema com a comunicação. O advogado está no imaginário popular como um orador excepcional. O advogado é visto como aquele que fala bem, e o próprio advogado acaba, às vezes, construindo essa imagem. Vejam o que Ernesto Leme disse a respeito da comunicação do advogado. Essa escola sempre foi um berço de oradores. Tivemos-los no passado e os temos no presente entre os seus mestres e os seus discípulos. Da eloquência dos lentes de outrora, invocarei apenas um exemplo: José Bonifácio. Mais próximos de nós, ostentou a congregação vultos de João Monteiro, Brasílio Machado e Reinaldo Porchat. Nada direi quanto aos oradores do meu tempo nem do vosso. Eu os conheci e os conheço, e podemos proclamar com orgulho que esta casa mantém inalterável a sua velha tradição de eloquência. Olha a responsabilidade. E aí as pessoas veem um Luiz Flávio Borges Durso se apresentando, um Nelson Hungria, um Valdir Troncoso Pérez, um Thales Castelo Branco, um Edilson Mogenô Bonfim, assistem aos filmes e veem os advogados nos tribunais brilhando, falando com aquela eloquência. E no imaginário popular, o advogado fala bem. Às vezes, até advogados que não conseguiram uma grande comunicação e ficaram para a história como comunicadores excepcionais. Vocês vão se surpreender, alguns vão se surpreender. Por exemplo, Rui Barbosa, até hoje, quando alguém fala bem, hoje, esse é um Rui Barbosa, olha que oratória maravilhosa, olha como é que se apresenta bem. Se eu disser que Rui Barbosa não foi um grande orador, e que a oratória excepcional foi apenas